Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejamos bons agricultores do reino de Deus. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pela liturgia diária de julho 2026 anual e também pela revista Deus Conosco 2026. Vamos assistir esse vídeo com bastante amor e fé no coração. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E o vídeo de hoje, irmãos e irmãs, é o vídeo do dia 12 de julho de 2026, que é o 15º domingo tempo comum. É isso aí. Vamos ver aqui a introdução ao mistério celebrado. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus que nos reúne em torno de si e de sua palavra e sua presença viva em seu Filho Jesus, morto e ressuscitado. Vivendo este domingo do tempo comum, mergulhamos no mistério pascal, daquele que semeia as sementes do reino no coração do mundo, por meio do seu amor, vivido e doado. No recolhimento desta celebração comunitária, abramos-nos ao dom de Deus, à sua palavra e ao seu mistério. Leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia, e uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível.
Mas eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, e de modo que não se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouves, e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza, sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a parábola do semeador. Essa parábola aqui é muito conhecida e é uma das poucas parábolas onde Jesus ele fala a parábola para o povo e depois, em particular, né, a gente vê aí no Evangelho, Jesus explicando em particular para seus apóstolos o sentido daquela parábola, né? Então, é isso aí. Vamos ver aqui, irmãos e irmãs, o que diz o Magistério da Igreja Católica, Revista Deus Conosco 2026, das páginas 78 e 79, do dia 12 de julho de 2026, o 15º domingo do tempo comum. A palavra de Deus revela os mistérios da fé e, ao mesmo tempo, realiza o que revela. É uma palavra verdadeira e eficaz, desde o céu, desce do céu, né? Como a chuva que banha e fecunda a terra, como diz na primeira leitura, né? Isaías capítulo 50, versículo 10 ao 11. Sobretudo nos momentos de desânimo e de tristeza, é um consolo saber que a palavra de Deus não pode cair no vazio, né? Deus é fiel em cumprir o que promete. A palavra é criadora, pois foi com ela que ele fez o céu e a terra. Ele fala e tudo se faz. Ele manda e tudo existe, como diz no Salmo 32, versículo 9. Essa palavra é criadora na história, sobretudo na história da salvação. Na realidade, essa palavra de Deus é seu plano salvífico, a expressão do seu amor na aliança antiga e, sobretudo, na aliança nova realizada em Jesus Cristo, que ele é a palavra de Deus feito carne, né? Como diz no Evangelho de João, né, irmãos e irmãs? A semente está lançada e continua a ser lançada na terra, sempre esperando alcançar o terreno bom, que produza muitos e bons frutos. A dinâmica do reino é que fala o Evangelho. O homem do campo que tem o dom de semear, junto com a semente, lança também a esperança.
quem irá semear se não tiver a esperança de colher bons frutos? O olhar do semeador está na semente que é lançada, principalmente no futuro, em que poderá ver a recompensa de sua luta, do seu cansaço e de sua labuta. Essa esperança faz transbordar de fartura onde passa e faz brotar pastos no deserto, como diz o Salmo 64, versículo 13. Somos igreja, sacramento do reino. Somos comunidade e por isso o Senhor nos solicita que sejamos semeadores. Deve-se semear com largueza, sem medo de semear, pois quem semeia com largueza colherá, disse São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E São Paulo foi um grande evangelizador, né, irmãos e irmãs? Então, a semeadura dentro de uma comunidade deve ser feita sem exclusão de pessoas ou de contextos vivenciais. O Evangelho é e será sempre uma proposta, e cada cristão deve propor a verdade sempre, mas a pessoa deve se decidir. Irmãos e irmãs, isso aqui no texto eu achei muito importante, porque a palavra de Deus, né, é sempre uma proposta para nós. Agora, a proposta depende espera uma resposta, né? Deus propõe a gente um caminho a ser percorrido, mas cabe a gente, dentro da nossa própria liberdade, querer ou não caminhar nesse caminho proposto por Deus, na palavra de Deus. Então, sempre é dentro da liberdade humana, né, que a palavra de Deus ela é aceita e ela é vivenciada, tá? Isso é muito importante, tá? Nada é obrigado na religião católica. Tudo depende da nossa livre decisão, né? Continuando o texto. Foi assim que Jesus agiu em tudo, anunciando sua verdade, sempre com respeito à pessoa e à sua escolha, tá vendo? Jesus nunca obrigava ninguém a ser discípulo dele, né? Uma vez ele disse assim: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. Entendeu? Quem quiser ser meu discípulo. Jesus não está falando assim, você é obrigado a ser cristão. Não, você é livre para escolher, né? Feliz de quem escolhe Jesus, né, irmãos e irmãs? É isso aí. Temos de escolher livremente para a semente ser boa, e a semente de Deus, que é a palavra de Deus, é boa, né, gente? Cair em terra boa, que é o nosso coração, e gerar muitos frutos. Hoje precisamos de evangelizadores confiantes, aplicados e incansáveis. O cristão batizado é chamado a ser agricultor dessa palavra, semeá-la com ardor e fervor, pois nela está a força de Deus que o mundo, a comunidade e as pessoas precisam. Sejamos bons agricultores do reino, a exemplo de João Batista, que cuidou do povo para ver a chegada do Senhor. O profeta João Batista, ele preparou o povo para ouvir as palavras de Jesus. Entendeu, irmãos e irmãs? Ele preparou aquele povo, né? Por isso que é chamado de precursor, aquele que vai à frente, né? Então devemos ser como ele, como diz aqui no texto. Não reclamemos do que não foi feito. Perguntemos a nós mesmos por que não fizemos isso ou aquilo dentro da evangelização. Irmãos e irmãs, o que eu acho interessante é que aqui fala da gente semear a palavra de Deus. Mas, primeiramente, temos que deixar essa semente entrar no nosso coração, né? Para depois, sim, a gente praticar o ensinamento de Cristo e a gente depois passar isso para as pessoas, né? Porque
senão a gente acaba caindo em contradição, né? Então, mas que é importante a gente semear a palavra de Deus, é importante. Por isso que existe o nosso canal católico, a Palavra de Vida, que é uma eterna semeadura da palavra de Deus, do ensinamento da Igreja Católica, entendeu? Então, se você gostou desse vídeo de hoje, você semeia a palavra de Deus, seja um evangelizador da internet, um missionário da internet, compartilhe esse vídeo para os irmãos e irmãs, bota lá no grupo da família, lá, manda lá para os seus parentes, para os seus amigos, até aquela pessoa que não é católico, manda para ele também, quem sabe, né? Ele acolhe a palavra de Deus. Então, é isso aí. Vamos fazer a nossa parte de semear a palavra de Deus. Agora, se a semente vai crescer, se ela vai produzir fruto, aí já é com Deus. Amém? Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine no dia de hoje e sempre. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a gente termina com a oração, né, do primeiro Congresso Eucarístico de Nova Iguaçu, da Diocese de Nova Iguaçu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. A oração do primeiro Congresso Eucarístico da Diocese de Nova Iguaçu. Senhor Jesus Cristo, pão vivo descido do céu, nós te bendizemos e te adoramos na Eucaristia, mistério de amor e de entrega. Tu que te fazes alimento partilhado, ensina-nos a ser igreja em saída, nesta querida Baixada Fluminense, marcada por desafios e esperança, capaz de levar tua presença aos corações sedentos de esperança e de paz. Ao partir o pão, abre os nossos olhos para te reconhecer como os discípulos no caminho e aquece o nosso coração com a tua palavra. Cordeiro Pascal, do teu lado aberto brotam sangue e água, fonte de vida e de redenção. Lavai-nos, purificai-nos, renova-nos no teu amor. Faz de nós um povo unido que reparte o pão, a vida e a fé, suscitando em nossa igreja santas vocações e testemunhando no mundo a força transformadora da Eucaristia. Que neste congresso seja um tempo de graça, de encontro contigo e com os irmãos, para que, alimentados por ti, permaneçamos firmes na missão. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.